Primeiro tempo, vamos falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, para mim não existiu o primeiro tempo pro Santos, porque o Paysandu foi um time que ficou ali na marcação, ficou em cima, não deixou espaço, os jogadores do Santos pegavam a bola. Só que o Santos numa rotação muito lenta na hora que pegava a bola, diferente do Paysandu, uma rotação que, assim, um choque de realidade, que nem você estava falando aqui antes de a gente entrar aqui. Fica como aprendizado muita coisa esse primeiro tempo aí, que o Santos está numa outra competição e muitas vezes a falta de qualidade técnica de algumas outras equipes ou de um time vai se suprir pela vontade. E hoje o Paysandu mostrou isso, que a vontade que eles tinham era muito maior do que o Santos. Então, nos treinamentos que tiver durante essa semana, espero que o Fábio Carille coloque esse time, esses caras para correr mais e esse time ter mais intensidade, para lembrar o time do São Paulo, intensidade, amor ao balão. Primeiro tempo, vamos falar do primeiro tempo, depois a gente fala do segundo tempo. O que você tem a falar do primeiro tempo? Para mim foi horrível, eu não tenho nem como falar assim. Se alguém for criticar o Enzo, eu vou ficar muito bravo, porque a melhor chance do Santos foi com o Enzo de cabeça. Fala aí, Ronaldão. Bom, Magu, acho que você foi muito, muito feliz aí. Até o Alejandro também fez um ótimo comentário aqui no chat, né? Quando nós falamos aí, vamos dividir mesmo aí, primeiro e segundo tempo. Quando falamos do primeiro tempo, eu acho que nós nem precisamos aqui perder tempo ou desgastar observando tática dentro do campo, porque o que se apresentou no primeiro tempo foi uma equipe que veio sabendo o que precisava fazer, reconhecendo as suas limitações, mas veio para jogar um jogo de futebol, disputando cada bola com muita intensidade. Eu acho que a palavra que resume o primeiro tempo é intensidade. Com o Santos, que tecnicamente era superior ao Paysandu, nós vamos até falar isso quando entrar no segundo tempo, porém, simplesmente aquele abatimento que estava sobre nós, torcedores, que até eu vi muitos torcedores comentando nos bastidores, né? Poxa, primeiro jogo de Série B, na Vila, ainda sem torcida, cara, é dolorido. Parece que esse abatimento se traduziu para os jogadores. E isso não pode acontecer de forma alguma. Os jogadores ali são os únicos que não podem se sentir abatidos, porque eles são as peças fundamentais para essa reconstrução do Santos Futebol Clube. E o que nós observamos, Magu, que até nós falamos de algumas lições aqui nos bastidores, né? A Série B, taticamente, ela é importante e se provou no segundo tempo, quando nós vamos entrar a diferença técnica dos jogadores, que o Paysandu martelou e não conseguiu concluir. O Santos, quando quis jogar 20% do que sabe, fez 2 gols. Porém, o índice da vontade, ele é muito importante. Você não pode entrar para um jogo de Série B achando que você vai jogar a qualquer momento. Eu achava que a dificuldade do Santos Futebol Clube seria qual, Magu? Paysandu vai estacionar um ônibus lá atrás, o Santos vai ficar pressionando e não vai conseguir fazer o gol, gerará muita impaciência, ficará aquele massacre e o Santos não conseguirá atuar, isso poderá trazer nervosismo para o segundo tempo. Eu me enganei completamente. O que nós vimos foi um Santos que não chutou uma bola para o gol no primeiro tempo. O Paysandu teve 7 oportunidades, óbvias, não foram oportunidades claras, até mesmo pela condição técnica do Paysandu. Mas vimos times que enxergou o jogo por prismas diferentes. E só para não alongar, no meu pré-jogo que eu fiz, Magu, lá no canal, quando eu falei do Paysandu e quando eu falei do Santos, eu falei que o Santos deveria tomar cuidado com um aspecto do Paysandu. O Paysandu é um time que subia da C para B. O Santos é um time que vinha da A para B. O aspecto psicológico, o aspecto motivacional são totalmente diferentes. Um campeão paraense disputando a Copa Verde para um vice-campeão paulista com muito mérito, mas um vice-campeão paulista. É um time que cai contra um time que vem subindo. Então a única coisa que o Santos deveria ter, no mínimo, era igualar na vontade, pois da técnica se sobressairia. E o Santos não entrou entendendo o que precisaria para esse jogo no primeiro tempo. Você falou uma coisa perfeita. E no sentido de que, quando você falou assim, um time que vinha lá da Série C para a Série B, ao mesmo tempo ganhou o Campeonato
Paraense, né? E não tinha perdido na temporada, independente da força do Campeonato Paulista com o Campeonato Paraense. Eles não tinham perdido, a moral deles estavam lá em cima. Então, assim, foi muito importante a vitória do Santos. Falando mais ainda do primeiro tempo ali, muito longe os jogadores do Santos, um próximo do outro ali, aliás, muito próximo do outro, muito longe ali o Schmidt do próprio Pituca, o Gil, quando ia sair com a bola, tocava pro Schmidt, o jogador já estava em cima do Paysandu, então eles fizeram marcação em cima alta, e aquela história, Santos precisa ir encontro da bola, não esperar a bola vir ao pé muitas vezes, porque assim, a intensidade do time adversário é o que fez a diferença nesse primeiro tempo. A nossa maior sorte, Ronaldo, nessa história, e a todos que estão assistindo aí, é que a qualidade foi baixa do Paysandu na hora da finalização. E eu não sei como seria assim, se poderia ser um pouco mais aberto o jogo, ou seria mais perigoso se o próprio Robinho, que é um articular do time do Paysandu, tivesse continuado na equipe, né? Então pode ser que eles poderiam ter chegado até mais vezes do que chegou no primeiro tempo. O Santos ali conseguiu controlar nesse sentido, não teve tanto perigo também, mas não tinha posse de bola. Foi um primeiro tempo horroroso, preocupante para o torcedor santista. Aí tem o segundo tempo, mas assim, tem o segundo tempo e aí no começo já tem duas alterações, os dois laterais ali. Antes de a gente seguir, o que você pensou na hora que ele falou? Vai trocar dois laterais, ô Ronaldo? Magu, só para fazer um bom complemento sobre o que você falou, que foi muito preciso também, percebíamos um time muito espaçado. E por que o time ficava espaçado? Porque os jogadores estavam a rotação abaixo dos jogadores do Paysandu. Os jogadores chegavam sempre após, entendeu? E os jogadores estavam errando muitos passes também. Então nós percebíamos, parece que está começando a coletiva, né, Magu? Você está dando uma olhada aí, né? Se entrar aí, você vai sinalizando aí. Vai falando aí. Eu vou seguindo aqui. Então percebíamos o time do Santos desconectado da rotação do jogo. E o que nós vimos? Nós vimos dois laterais que não estavam com intensidade. O Rainer foi um jogador que mostrou uma característica que era à vontade no Campeonato Paulista. Todos até falavam, o Rainer não é um cara de ampla técnica, mas é um cara que tinha muita vontade. Um jogador como o Rainer, Magu, se ele não der 110% da sua parte física, e se ele não jogar sempre a 100% de tudo que ele necessita jogar, ele fica abaixo do nível e não tem grau para ser titular de uma equipe. Então, tanto o Rainer quanto o próprio Aderlan não tiveram nenhum tipo de intensidade, não conseguiram dar profundidade, não acompanhavam as jogadas. Eram jogadores que estavam apáticos. Quando veio a substituição, teve um ponto ali que mostrou um pouco da carência na formação, né? Porque eram dois laterais direitos. Lembrando que o Ferreira, ele é lateral direito e ficou improvisado, né? Para você ver como que a má formação do elenco nessas horas ainda pega. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, ele fez as substituições ali. Você estava falando dos laterais. Você queria completar? Não sei se você terminou seu raciocínio naquela hora que eu coloquei o Carille. Não, então, Magu, eu acho que a entrada dos laterais no segundo tempo, eu acho que já foi interessante porque nós entramos com um rapaz que está chegando agora, de um clube menor, e está procurando um espaço, e colocamos um menino da base que vem em ascensão e fez um bom campeonato paulista. Só fazendo aquela pequena ressalva que eram dois laterais direitos que entraram porque o Escobar ainda não tinha condições de jogo. Então, já entramos com uma montagem de elenco meio deficitária ali, que não tinha uma... Souza, desde o primeiro tempo, nunca tivemos um lateral esquerdo de ofício, né? Mas beleza. Para você ter uma ideia, com a entrada desses dois laterais, o que mudou em si, Magu? Não é que taticamente a equipe se transformou, as linhas mudaram, fecharam, não. Já mudou um pouco a sensibilidade da importância daquele jogo. Você percebia que os laterais, apesar de o menino Rodrigo não ser um as fisicamente, mas corria na bola. O próprio Sherman é um jogador que começou, após a entrada do Pedrinho, ter boas trocas ali pelo lado do Pedrinho. E um jogador que eu gostaria de fazer uma observação muito boa foi o próprio Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que, por muitas vezes, quando ele era altamente criticado, no meu canal mesmo eu tive personalidade de falar, que o Pedrinho não é um exímio driblador, ele não é o suprassumo da técnica, porém, o índice de erros que o Pedrinho tem é pelo índice de tentativas que ele se propõe a fazer.
Inclusive no jogo contra a Inter de Limeira, que conseguimos aquela virada após um pênalti que ele conseguiu, eu falei, muitas pessoas durante o jogo em grupo de WhatsApp vinham falando, pô, mas Pedrinho erra, pois Pedrinho não acerta uma, esse Pedrinho erra, mas eu falei, cara, uma coisa eu concordo, ele tem muitas limitações técnicas, porém, o Pedrinho, Magu, você sabe dessa opinião e você compartilha dela comigo, que você já comentou comigo. O Pedrinho é um jogador que nós nunca vimos ele se esconder do jogo, em momento algum. Quantas partidas nós vimos o Casares simplesmente se esconder? O próprio Nonato se esconder. Morelos, e o Pedrinho, então o Morelos se esconder. E o Pedrinho é um cara que entrou com uma pressão, com um assunto extra-campo que já está, graças a Deus, superado. Ele entrou com esse peso, ele entrou com muita crítica e ele entrou errando bastante nos 2 primeiros jogos. Foram 2 primeiros jogos horríveis do Pedrinho, mas é um cara que sempre mostrou muita personalidade. E hoje, a entrada do Pedrinho e a vontade que ele mostrou e aquele brilho que eu falei lá do jogo contra a Inter de Limeira, de tentativa e erro, e não parar de tentar e não parar de tentar, resultou num primeiro gol que, se você perceber, foi uma jogada de um jogador que não desiste da jogada. Foi uma jogada de dribles e praticamente o gol saiu num chute que foi ali numa disputa de pé de ferro. E o segundo gol que veio através de um chute que foi uma espalmada que sobrou para o Guilherme. Então, se nós vermos, Magu, o time do Santos tecnicamente tinha muito mais fatores de qualidade comparado ao Paysandu, foi colocar algumas peças que tiveram sensibilidade da importância do jogo, o time conseguiu encontrar e conseguiu uma vitória de 2-0 em um jogo em que a equipe do Santos, se colocarmos em panos limpos ali, não jogou 30 minutos. Essa é a grande verdade. Porque até os 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Santos ainda estava meio que se encaixando e tentando encaixar. O Santos, em 30 minutos, conseguiu resolver um jogo e trazer 3 pontos, vencendo por 2-0. Então, acho que fica esse aprendizado, e como você falou, não ter a torcida, primeiro jogo numa Série B, para nós, torcedor, caiu como uma bomba. Mas os jogadores são profissionais e eles não podem absorver essa negatividade. Eles têm que ter um bom pensamento, e isso já também porque são jogadores muito tarimbados, né, ô Magu? São jogadores de vasta experiência, e esse elenco já foi montado justamente para não ter essa sensibilidade a um momento de dificuldade de enfrentar uma Série B. Eles foram escolhidos a dedos para ser uma equipe ali que tenha costas largas ali para aguentar uma Série B, que é uma competição, como eu estou falando, taticamente e tecnicamente não é uma competição de altíssimo nível, mas é uma competição de muita vontade e entrega. Exatamente, eles não podem esquecer disso, ó. Que ela tá lá esperando na cápsula para sair da cápsula lá, que eles têm que lutar a cada jogo por ela, ir atrás dela lá. Completando o que você falou, já que estamos no segundo tempo, o cara, ele teve uma sacada, assim, ele teve que mudar alguma coisa. Quando ele trocou os 2 laterais, ele coloca um jogador, que é o Rodrigo, que já jogou a Série B, jogando na esquerda, que não é a dele, mas ele já jogou pela esquerda, e colocou o Sherman. Então colocou 2 caras com características mais novas também, né, Ronaldo? Com velocidade um pouco, uma rotação um pouco diferente do Aderlan, que não é tão rápido. Rejuvenesceu o time. Exatamente, a palavra, você encontrou a palavra. E também, quando entra o Furt, é totalmente diferente. Não estou falando do Enzo, eu estou falando do Furt. E o Furt teve também o benefício de entrar com peças que mudou a rotação do jogo. Exatamente. Apesar de ele ter perdido um gol ali que ele chutou ali, que foi meio que um gol perdido, mas, sim, cara, faz pivô, segura a bola, vem buscar. Ele muda o aspecto, né, cara? Casquela ali, várias bolas foi pro Guilherme ali, ele sobrando ali. E o Furt é uma peça fundamental para a equipe, sendo que ele entrou com um ponta na direita. Vou falar para você, Ronaldo, torcedor santista que tá assistindo aí, foi igual contra o São Bernardo. Entrou o ponta direita e entrou ele. Naquela oportunidade foi o Patati e foi o Furt. A equipe modificou a forma de jogar. Então, assim, é um aspecto interessante. O Pedrinho, eu vou falar do Pedrinho. Naquele jogo contra o Bragantino, ele jogou muita bola.
o Pedrinho. Jogou muita bola mesmo. E eu sempre fui crítico do Pedrinho, que ele precisa trabalhar mais nesses períodos vamos dizer assim, Ronaldo, período que não tem jogos, trabalhar mais o aspecto de finalização, a parte final, porque ele sabe rabiscar, ele sabe dar o drible. Quando ele chegou, o aspecto, quando ele foi para ser contratado, eu não vi nada de interessante nele e eu continuo falando assim, não vejo que ele possa resolver algo. Hoje ele acabou resolvendo, ele evoluiu na chegada dele ao Santos. Anteriormente, até aquele momento, eu não via o Pedrinho ser um fator que pudesse ajudar o Santos. Mas nos jogos desenvolvendo, vamos fazer um exercício aqui, ó, que eu estava errado, que ele está evoluindo, eu estava errado, não, eu estava certo naquele momento, mas que estou errado se eu continuar criticando ele. Que ele evoluiu contra o São Bernardo, ele fez o cruzamento na cabeça do Morelos para fazer o gol. Ele fez as jogadas dos 2 gols ali contra o Bragantino, ali né, naquele jogo. Na Inter de Limeira, ele conseguiu o pênalti. Ele conseguiu o pênalti. Então, assim, quando o Santos teve o aspecto de um jogador como o Pedrinho, que rabiscou, que foi na vontade até o fim da jogada, canelando a bola, ele fez o gol, mostra-se que não adianta só técnica. Colocou um jogador com um pouco mais qualidade técnica do rabisco, mas com pouca qualidade na parte final, na finalização, mas que teve a vontade, e que a Série B é isso, ter a vontade, na parte final tem que ter a vontade, mesmo se você não tem a qualidade. Então o Santos, ó, tem que evoluir, foi até bom, que nem o cara ele falou, foi bom o primeiro jogo. Tava muito triste, assim, decepcionado no primeiro tempo, assim, da forma que viu, que eu não vi futebol nenhum do Santos no primeiro tempo, preocupadíssimo, falando o que vai acontecer. Mas o futebol não é de momento só durante 45 minutos, são 90 minutos. Então, uma peça, 2 peças modificado, o jogo, que nem o Ronaldo falou, 30 minutos foi o suficiente para o Santos encerrar isso daí. E aí fica aquela pergunta para você, que eu acho que você quer complementar alguma coisa, mas fica a pergunta para você e para o torcedor santista. Será que não é melhor em alguns jogos, na vez de começar com o Otero, começar com o Pedrinho? Porque o Pedrinho dá um aspecto diferente ao ataque santista, quando tiver o Furt. E um Otero pode ser uma surpresa, porque ele não tem tanta vitalidade, força, mas que ele possa entrar no segundo tempo e surpreender com a velocidade dele no segundo tempo, e aí de pegar em surpresa a equipe adversária, como aconteceu na estreia contra o Botafogo. O Pedrinho, ô Magu, como você foi muito feliz em dizer aí, realmente ele veio com baixa expectativa, ele mostrou evolução e você citou os jogos aí que ele mostrou alguma coisa, e eu acho que talvez é muito importante esse gol que ele fez agora para dar a ele uma moral para o decorrer da temporada e principalmente, Magu, aquele diagnóstico que eu fiz que foi errado, eu errei, eu achava que o Paysandu iria estacionar um trem lá atrás e o Santos ia ficar batendo e não conseguir furar a retranca, eu achava. E, por sorte, o Pacaembu deixou o Santos, o Pacaembu Paysandu deixou o Santos jogar. O Pacaembu, eu tô querendo que o Santos jogue no Pacaembu. E o Paysandu deixou o Santos jogar, por sorte. E o Pedrinho entrando e pegando essa moral, e você viu que até o próprio Carille falou que sim, há a possibilidade de eles ganharem a vaga de titular. Você viu que o Carille deixou em aberto. Falou que não muda o esquema, mas porém os jogadores, ele é um grupo aberto que cada um pode estar assumindo. A questão, o Magu, do Pedrinho é a seguinte: é um jogador que será fundamental para o Santos Futebol Clube, principalmente em jogos que o Santos precisará romper linhas. O Pedrinho é o jogador hoje que, com todas as suas limitações, é o jogador que rompe linhas. É o jogador que busca o drible. É o jogador que faz algo de diferente. Com muitos erros, óbvio, porque o nível técnico dele é baixo, mas com muitas tentativas e com muita vontade. Para as pessoas que não acompanham muito a questão aí das redes sociais, o Pedrinho é um jogador que sempre mostra muito respeito ao Santos Futebol Clube, principalmente sua conta da rede social do Instagram.
Sim. Produz conteúdos próprios aí, com clipes, trazendo sempre, mostrando respeito, mostrando o orgulho de vestir a camisa santista. Então eu acho, Magu, que você foi muito feliz, muito mais do que a técnica, muito mais do que o drible, que ele é importante por o que eu ressaltei, talvez a vontade do Pedrinho de vencer e dar a volta por cima seja um espírito diferente que possa ajudar o Santos no decorrer da campanha. E ele falou, ó, Ronaldo, ó, sai zica! Sai zica, Ele isso falou, mesmo. sai zica! Ô, Naldo Magu, eu Pontilho! vou Vai lá. precisar sair, se você quiser fazer algum último questionamento para eu fazer o fechamento, já vamos para Tá, 53 minutos, eu tenho que sair ali vamos para um lá. compromisso. Vai lá. Ó, Ronaldo, agradeço você. É isso daí, basicamente é isso que a gente falou do primeiro e do segundo tempo. Acho que foi perfeito. Ainda pegamos a coletiva aí, tivemos a sorte de ter a coletiva aí. Quando ganha é rápido, Ronaldo, a coletiva. Quando perde, a gente pega no dia seguinte aí a coletiva. Não é uma crítica, tem que ser assim. Quando ganha ou perde, tem que entrar logo, tá? Como outros clubes aí que estão na Série A que faz isso rápido aí, independente do resultado. Mas, ô Ronaldo, obrigado aí. Galera, vai lá no canal do Ronaldo, canal Jogo Simples, dá suas considerações aí e eu vou continuar aqui com vocês. Magu, principalmente eu peço desculpa por sair, mas consegui ficar aqui dentro do que nós meio que combinamos, né? 55 minutos aqui de live. Achei que foi. Achei que foi um pós-jogo muito produtivo, né, Magu? Como sempre, nossas conversas são bem produtivas aí, eu gostei bastante aí. Acho que abordamos vários pontos, conseguimos falar dos problemas, conseguimos falar das possíveis soluções e conseguimos reconhecer alguns pequenos méritos, né? Eu acho que foi um pós-jogo muito bem equilibrado, tá? Infelizmente, como nós falamos aí, peço a todos que deixem aquele like aqui, porque o YouTube realmente está com um grande problema de entrega de conteúdo. Inclusive, Magu, vou compartilhar que eu estava vendo no próprio Twitter o Alex Frutuoso, que é um grande aí youtuber, aí você sabe, né? Um jornalista que é um dos grandes do nosso setor, reclamando da entrega do algoritmo, tá, Magu? Então, não é algo que está acontecendo conosco. Então, galera, vamos tentar fazer um trabalho que o YouTube não está fazendo, vamos dar uma moral pro Magu, vamos dar um like aqui, vamos compartilhar a live. E, galera, é isso aí, é um começo de uma batalha, como o próprio Carille falou, é apenas o primeiro jogo, tem muitos defeitos, nós abordamos aqui muitas coisas a serem corrigidas, mas conseguimos pontuar. Então vamos dar esse voto de confiança para o Carille, porque ele montou um elenco em pouco tempo, levou um elenco para a final do Campeonato Paulista, e lá naquele jogo da Portuguesa, quando ele pediu um voto de confiança, ele entregou, né, Magu? Que foi no jogo contra o Bragantino e no jogo contra o Palmeiras. Então vamos esperar aí para que o Santos também entenda o campeonato. Acho que esse primeiro jogo serve como aprendizado e possamos fazer jogos aí mais prósperos futuramente, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês aí. É sempre um prazer estar dividindo a tela com meu amigo. O Magu aqui está muito além de um canal do YouTube. Eu gosto de falar de futebol, de falar da vida com ele aqui e compartilhar com pessoas do chat aqui, que são pessoas excelentes, grandes amigos. Para mim é um prazer, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus aí. Não vamos desanimar, porque 3 pontos e é 100% de aproveitamento, tá bom? Fez a lição de casa. Falou, Ronaldo. Um abraço, obrigado aí, boa ótima noite aí, bom